Aqui quem fala é a irmã Thalita. Eu estou aqui nesse vídeo para passar um pequeno resumo da lição do juvenis, né, dos nossos adolescentes, a fim aí de ajudá-los no estudo, né, e também de todo esse trimestre. Então eu e a irmã Fabiane, nós vamos estar aí nesse revezamento para ajudá-los no estudo dessa lição, que tem como tema central nossa revista Jesus e o Reino de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos fazer aí uma reflexão acerca da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, né? Como se deu seu ministério, estudar sobre o seu caráter, onde ele viveu, né? E principalmente o seu chamado. Então, sabemos que as nossas lições, elas têm aí uma aplicação prática, ou seja, devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, todos os mandamentos do nosso Senhor e as suas ordenanças, né? Então, o principal mandamento aqui desta lição, o principal ensinamento é que devemos fazer a diferença onde estivermos, devemos levar as boas novas do Senhor Jesus, né, em qualquer lugar e fazer a diferença, né, com as nossas vidas, com os nossos atos, né, com o que falamos, no meio aí aonde, né, podemos estar, no nosso meio aí de convívio. Então, essa primeira lição, ela tem como título, né, Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. E aí os objetivos que se fazem cumprir nessa lição são apontar as terras onde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus e destacar as narrativas, né, que devemos marcar vidas por onde passamos. Né? Então, quem era Jesus? O próprio Deus andando entre os homens. Então, vemos como é importante essa aproximação, né, de Deus, né, entre os homens. Então, vamos ver também aqui ao longo da lição, né, como as pessoas se maravilhavam aí com os milagres, com as transformações que Jesus fazia. E o texto base, ele traz aí justamente isso que está lá em João 1,14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então também eu deixo para vocês anotarem aí mais algumas referências acerca desse contexto, que é lá em 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Então vamos ver que por onde Jesus passava, milagres aconteciam e vidas eram transformadas, verdadeiramente aí impactadas, né, pela presença do nosso Senhor. Então essa lição, ela é um convite, né, para que nós sejamos aí verdadeiros, né, seguidores, verdadeiros anunciadores das boas novas do nosso Senhor, das boas novas de salvação. Então, um exemplo aqui que eu trago para vocês é de José e Daniel, que foram aí jovens, né, homens que durante a sua adolescência, durante a sua juventude até a sua vida adulta, eles cumpriram esse ID do Senhor Jesus, eles não se deixaram corromper, eles realmente aí fizeram a diferença. E como referência eu deixo para vocês Daniel 1,8, né, que vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E também João 5,24, porque ele venceu a morte, ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê passou da morte para a vida. Então, quando realmente aceitamos a Cristo de fato e de verdade, somos transformados por completo, né? A palavra de Deus diz que eis que tudo, né, se fez novo. As coisas velhas, elas já se passaram. Então, quando aceitamos a Cristo de fato e de verdade, passamos a andar em novidade de vida, né? Passamos a ser bênção, como diz lá em Gênesis 12:2, né? A passagem que fala sobre Abraão, ser tu uma bênção. Então, que possamos ser bênção aonde estivermos.
no nosso colégio, na nossa vizinhança, né, no nosso trabalho, no nosso meio de convivência, nos nossos cursos, aonde estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que possamos ser bênção, que possamos aí impactar as vidas com a presença do Senhor. E aí também deixo para vocês, segundo aos Coríntios 2,15, devemos perfumar vidas com o doce perfume de Cristo. E aí vem trazendo uma pergunta aqui nessa introdução, né? Que influência você tem deixado nas pessoas? Influências boas ou ruins? E aí é uma pergunta para refletirmos, né? Se temos deixado, né, influências boas ou ruins por onde passamos. E aí o tópico 1, que diz, né? Que diz assim o seu subtítulo: onde pisar a planta do seu pé. E aí eu deixo para vocês como referência Josué 1, do 1 ao 19. E o primeiro parágrafo também é importante vocês frisarem e fazerem essa leitura, né? Que aí vai falar sobre o início aí do ministério de Jesus. Então, temos sempre que ser guiados, né, por aquele que nos criou, né, sermos guiados pela voz do Espírito Santo de Deus. A salvação, ela precisa realmente ser vista em nossas vidas. Então, mais algumas referências é Romanos 12, 2, 1 Coríntios 11, 1 e Filipenses 1, 6, que também vai trazer aí um pouquinho melhor essa introdução, vai complementar aí o estudo dessa introdução. Né? E aí vamos pro tópico 2, né, que vai falar sobre Jerusalém, né, que tem aí como subtítulo Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Então vemos aí que Jerusalém era uma cidade central, né, e aí vemos que Jesus ele foi apresentado, né, em Jerusalém por seus pais, está relatado lá em Lucas 2, 22. E aí, ainda adolescente, aos 12 anos, Jesus ensinava no templo, né? Tá em Lucas 2, 41 até o 51. E aí as pessoas ficavam realmente maravilhadas com todos esses ensinamentos. E Marcos 16, 15, né? Diz que devemos levar a palavra do Senhor a toda criatura, a fim de que essas criaturas, elas sejam aí realmente tornadas aí filhas, né, e filhos do Deus Altíssimo. E aí nós vamos ver lá em Apocalipse 3:20, que traz a passagem da igreja de Laodiceia, né, que Jesus ele bate a porta, né, ele bate a porta e ele pergunta se ele pode entrar. E aí quem abre, né, essa porta e, né, deixa Jesus entrar, ele realmente entra, faz morada e passamos a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. No caso de Jerusalém, né, Jesus não foi bem recebido, né, e aí vemos também que mais tarde, ao voltar-se, né, a Jerusalém, Jesus irou-se com a ação daqueles que transformavam, né, a casa dos Deus em lugar de comércio, que está relatado lá em João 2, do 13 até o 22, e aí vem trazendo a última jornada, né, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está relatado em Mateus 21, do 1 ao 11, e aí vem trazendo também o final do seu ministério terreno, né, quando Jesus passa aí por Samaria, Pérea e Judéia. E aí já no finalzinho desse tópico, né, vem trazendo aí esse fim impressionante que está relatado em Mateus 27, né, do 27 até o 61, né, que vem aí dizendo, falando sobre a crucificação e a ressurreição. E também Mateus 28, do 9 ao 10, né, então sabemos é que Jesus ele está vivo, né, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dará a salvação, nos garantir a certeza de vida eterna. Então ele vive e vive para sempre.
Então, mais uma vez, né, é importante semearmos as boas novas em um mundo onde, né, vemos só notícias ruins, notícias que realmente, né, nos abatem. Então, precisamos ser canal de bênção. Sabemos que muitos estão nas suas casas passando por momentos difíceis. Muitos se encontram, né, em depressão, se encontram doentes, se encontram, né, desanimados com tudo o que, né, que estamos vivendo. Mas sabemos que temos um Deus provedor, um Deus que nos garante, né, a certeza da vitória, que nos garante aí a certeza, né, de que vamos passar por dificuldades, mas que Ele estará sempre ao nosso lado, né, nos garantindo aí a certeza da vitória. E aí, passando aqui para o tópico 3, que vai falar sobre Galileia, né, que era uma cidade de pessoas simples e humildes, que aí puderam presenciar de forma maravilhosa, né, e testemunhar os milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Então sabemos que após o batismo, né, de Jesus, ele foi aí conduzido ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo, onde está relatado lá em Mateus 4, do 1 ao 11. E aí, após todo esse período de tentação, né, Jesus se dirigiu a Nazaré, né, na Galileia, e aí começou a pregar. Foi aí também que ocorreu aí primeiro o chamado dos discípulos. E aí, né, passamos também com todo esse processo, né, da pregação de Jesus, começamos a ver os milagres que ocorriam, né? E aí temos aqui o exemplo relatado na lição, que é a transformação da água em vinho, né, nas bodas de Caná, que está relatado lá em João 2, do 1 ao 11. A protagonização da primeira pesca milagrosa, que está relatado em Lucas 5, né? E também nessa época que houve aí, né, a pregação do Sermão da Montanha, chamando aí a humanidade às bem-aventuranças, né, a ser sal e luz e a orar o Pai Nosso, que está relatado lá em Mateus 6, do 9 ao 14, né? E aí mesmo Galileia sendo um lugar simples, né, de pessoas humildes, socialmente, né, desvalorizadas, uma cidade com uma expressão econômica muito baixa, né, com pouca influência política também, sabemos que Deus não desprezou, porque sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que opera na simplicidade, né? Jesus, ele não despreza as coisas simples, né? Que vocês podem anotar aí a referência de Zacarias 4:10. E aí a gente vê que Galileia era totalmente o contrário aí de Jerusalém, né? Jesus, ele pregava para multidões, como também ele, né, investia o seu tempo em pregar, né, para pessoas, não só apenas para multidões. Aí temos o exemplo, né, da mulher samaritana, também de Nicodemos em João 3, né, e da mulher samaritana em João 4. Depois, como dever de casa, aí vocês podem fazer essa leitura das referências que eu estou passando aqui. E aí, passando pro último tópico, o tópico 4, aí vem dizendo assim, como subtítulo, né? Eu deixo para vocês frisarem aí o penúltimo e o último parágrafo desse subtítulo, que diz assim: qual a história contada quando passamos por algum lugar, né? Mas aí uma pergunta para refletirmos: qual é a história que temos deixado, né? Por onde passamos, aonde, né, estamos no nosso meio aí de convivência. E aí temos aqui o exemplo, né, dos reis de Israel e de Judá, né, nessa bibliografia que é, né, descrita lá em 2 Reis e 2 Crônicas. Temos aí reis que fizeram o que era, né, bom aos olhos do Senhor, e reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
exemplos dos que fizeram o que era bom, Davi, rei Asa e Josias, e os que fizeram mal, né, Manassés, rei de Judá, que está relatado lá em 2 Reis 21, 2, para vocês também fazerem essa leitura, né, posteriormente. Então é importante mais uma vez frisarmos qual o tipo de influência que temos deixado aí nos lugares, né, que passamos e com as pessoas que convivemos, né? Então vamos aqui fazer rapidamente a leitura do nosso para concluir, né? Do nosso para concluir, para que finalizarmos essa lição, que está dizendo assim: a lição nos faz refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passamos, nós influenciamos alguém. Somos impelidos, né, a aceitar esse grande desafio e fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, né, como ocorreu em Jerusalém, né? Mas mesmo assim, não devemos desistir, né? Outras vezes, aí a gente vai encontrar o campo fértil, como foi na Galileia, né? Pessoas aí receptíveis e sensíveis à voz do Senhor Jesus, né? Mas, enfim, que a nossa história, né, possa aí refletir quem realmente somos, né? Por isso você é chamado a seguir os passos daquele que foi o mestre dos mestres, né? Essa palavra é realmente gloriosa e muito edificante para as nossas vidas, né? Que possamos sempre ter esse cuidado, né? De influenciarmos pessoas para o reino de Deus, né? Influenciarmos pessoas, né? E ganharmos vidas para Cristo. Que possamos aí realmente ser sal e luz, que as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo em nós, né? Então que você venha trazer aí essa aplicação prática, né, do tópico 4, e aí colocar, né, sempre esta pergunta, né? Eu tenho deixado uma boa influência aonde eu passo, aonde eu estou, com os meus amigos, com a minha vizinhança, né, com os meus familiares. Então que você possa aí após esse vídeo refletir acerca desta pergunta, acerca de toda essa lição, que realmente possamos aí influenciar para o bem, né? Que possamos aí fazer o que é bom aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu deixo aí como dever de casa vocês fazerem a leitura, né, de todas as referências e aprofundar na leitura dos tópicos, né? Porque aqui no vídeo não dá tempo de lermos tudo. E fazer também os exercícios, que é muito importante, as 5 perguntinhas que temos aí ao final de cada lição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E que esse vídeo tenha trazido aí edificação e bênção para a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.